Mateus 26, 31 a 35 diz: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos estes se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Este episódio desse texto que nós lemos acontece uma noite de quinta-feira, aonde Jesus está na última ceia com os seus discípulos. E após ele partir o pão e ele tomar o cálice, a Bíblia vai dizer que eles estão a se retirar. Jesus canta um hino e ele volta para os seus discípulos e diz: olha, ainda nesta noite, todos vós se escandalizarão por minha causa. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: ainda esta noite, todos vocês que estão comigo me abandonarão. Eu serei abandonado por vocês. A Bíblia vai dizer que Pedro toma a palavra e diz: Senhor, tudo bem, estes aqui que estão contigo, pode ser que eles te abandonem, mas eu jamais te abandonarei. Jesus volta-se para ele e diz: Pedro, mas está escrito, Pedro, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. E Pedro retruca outra vez, dizendo que não negaria, que não abandonaria o seu mestre. Jesus disse: Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes, Pedro, tu me negarás. Porém, o interessante é que a Bíblia vai dizer que Jesus então se retira e passa por um vale chamado Vale do Cedron, e ele chama 3 amigos para ir com ele orar. Os amigos é Pedro, Tiago e João. Quando Jesus atravessa o Vale do Cedron, Jesus entra em um jardim chamado Getsêmani, prensa de azeite. O interessante é que a Bíblia vai dizer que ele fala aos seus discípulos dizendo: ficai aqui comigo, orai comigo. E a Bíblia vai dizer que ele se retira aproximadamente 120 metros do lugar onde os discípulos estavam orando. E após ele se retirar 120 metros, ele começa a orar. E ele vai clamar ao Pai. E enquanto Jesus está orando, a Bíblia diz que ele ora quase 1 hora. E quando ele retorna do primeiro período da oração, a Bíblia vai dizer que encontra os 3 discípulos dormindo. Jesus vai dizer a eles: despertai e orai, porque o vosso espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. Eles concordam com Jesus dizendo que tem que orar. E Jesus se retira mais uma vez e vai orar. E a Bíblia vai dizer que ele ora quase 1 hora. E quando ele volta novamente do segundo período da oração, os encontra dormindo novamente. Jesus diz a eles: despertai, vigiai e orai, porque o vosso espírito está pronto e a vossa carne é fraca, e o tentador se aproxima. Ele se põe a orar novamente. Naquele terceiro período em que Jesus sai para orar, a Bíblia diz que ele sente a angústia da morte, que ele vai suar gotas de sangue. Ele vai clamar ao Pai dizendo: Pai, se possível passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. O interessante é
que aquele lugar que estava escuro, do nada se torna claro, porque aproximadamente 400 homens, guarda do sinédrio e os guarda do templo, chegaram, e a Bíblia vai dizer que eles trazem consigo porretes e tochas. Aquele lugar que estava escuro se torna claro. Pedro, que estava dormindo, acorda, atordoado, não entende o que está acontecendo quando vê o seu mestre sendo preso. A Bíblia vai dizer que Pedro arranca da espada e corta a orelha de um rapaz por nome Malco, e ele era servo do sumo sacerdote. Quando Pedro corta a orelha do rapaz, Jesus se volta para Pedro e diz: Pedro, guarda esta espada, Pedro. Pedro, tu não está entendendo. Se Jesus fosse pentecostal igual nós somos, dizia: você não está entendendo o mistério, Pedro. Tu não está entendendo o manto, Pedro. Não é com espada, porque se fosse por causa de espada, eu rogaria ao meu Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos, cerca de 72 mil anjos, e pelejaria por mim. Então guarda a espada, Pedro. A Bíblia vai dizer que Jesus se dirige ao rapaz, cura a orelha do rapaz, e Jesus é preso. Após aquele período em que Jesus é preso, Jesus é levado para ser julgado no sinédrio ainda à noite. Era proibido julgar um judeu à noite, mas Jesus começou a ser julgado aproximadamente à meia-noite. Agora, aquele Pedro que outrora, aquele Pedro que quando estava frente a frente com o mestre, tinha dito a ele: olha, eu enfrento a morte se preciso for, eu estou contigo, Jesus. Jesus, olha, esses daqui eu não digo nada, realmente eles podem te abandonar, mas eu, Pedro, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te negar. Agora, aquele Pedro começa a seguir Jesus de longe. Agora, aquele Pedro que estava dizendo para Jesus que tinha coragem de enfrentar a morte, agora ele começa a acompanhar o mestre de longe. A Bíblia vai dizer que Jesus está sendo julgado, e Pedro então se aproxima, e ele agora está no pátio do sumo sacerdote, quando uma serva olha para Pedro e diz: tu és um dele. E ele fala: não, eu não sou, eu não faço parte do grupo deles. Então passa-se outro tempo, passa-se mais um tempo, então uma outra serva olha para Pedro e diz: tu és um dele. E ele disse: não, eu não sou um deles. Passa-se outro tempo, então um rapaz que estava presente também na prisão de Jesus, olhando para Pedro, reconheceu e disse: olha, tu és um dele, porque tu fala como ele. E ele vai retrucar mais uma vez dizendo: não, eu nunca andei com ele, eu não conheço ele, eu não faço parte do grupo deles. A Bíblia vai dizer que neste período em que Pedro nega a Cristo pela terceira vez, a Bíblia vai dizer que o galo cantou. Aleluia. O interessante é que quando nós começamos a analisar os evangelhos, o galo vai cantar justamente no período em que Jesus está passando. Quando Jesus está passando, o galo canta, Pedro nega, Jesus passa, galo canta, Pedro nega. E nesse período que Pedro nega, o galo canta e Jesus passa, Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele se entristece. Quando ele olha para o mestre, ele percebe que ele não deu conta de cumprir o que tinha prometido para o mestre. Ele percebe que ele não deu conta de fazer aquilo que ele tinha prometido a Jesus. E a Bíblia vai dizer que Pedro se retira chorando, e ele vai chorar amargamente, porque ele percebe que ele não era tudo aquilo que ele pensava que ele era. Uma coisa que eu acho maravilhosa é que Pedro se parece muito conosco. Nós nos parecemos muito com Pedro. Todos nós que estamos aqui, nós temos alguma coisa do apóstolo Pedro.
Pedro é interessante porque quando você começa a analisar a história de Pedro, primeira coisa, Pedro ele tem uma altivez de espírito. A Bíblia vai dizer que um dia Jesus está nas partes de Cesareia de Filipe e Jesus se volta para os seus discípulos e faz a seguinte pergunta: olha, quem é que o povo está dizendo que eu sou? Os discípulos falaram, dizendo: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu é apenas um dos profetas. Agora Jesus se dirige para os seus discípulos e diz: mas vós, quem dizeis que eu sou? Vocês que estão andando comigo, vocês que estão aprendendo comigo, vocês que sobem ao monte comigo, vocês que estão diariamente comigo, quem vocês estão dizendo que eu sou? Eles não conseguem responder, eles não conseguem falar nada. Porém, a Bíblia vai dizer que Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro talvez imagina, dizendo: agora Cristo vai me aplaudir, porque nenhum dos membros da congregação dele conseguiu dizer quem é ele, agora eu consegui. Os outros discípulos nenhum sabem quem é o mestre, mas eu sim, eu soube dizer quem é este daí. Só que Jesus vai quebrar o orgulho de Pedro e Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Só que tem uma coisa: não foi a carne e nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu é que te revelou quem sou eu, Pedro. Não é pela tua vontade, Pedro, não é porque tu é alguma coisa, Pedro, não é pelo teu intelecto, Pedro, mas é o meu Pai que está no céu que te revelou quem eu sou. Porque ninguém consegue conhecer Jesus se Deus não revelar a esta pessoa quem é o seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Nós só estamos aqui porque um dia Deus resolveu revelar o seu Filho para nós, e nós conhecemos Ele, aceitamos Ele e fomos perdoados por Ele, e estamos aqui adorando o seu doce e poderoso nome. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro é contraditório, porque a Bíblia vai dizer que os discípulos estão enfrentando uma grande tempestade. Os discípulos estão com medo e Pedro então diz ao mestre: se tu és o Cristo realmente, deixa-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: então venha, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro começa a andar sobre as águas, cheio de fé, cheio de força, cheio de coragem. Porém, a Bíblia diz que ele começa a olhar para as ondas e ele começa a afundar. Em um momento, Pedro tem fé de andar sobre as águas. Em outro momento, Pedro tem medo e afunda nas águas. Pedro parece com a gente. Tem dia que a gente vem para o culto cantando no caminho, mas tem dia que a gente não consegue cantar nem aqui dentro. Tem dia que a gente tem força e ímpeto para orar, tem dia que a gente não consegue orar, tem dia que a gente lê a Bíblia com tanto entusiasmo, porém tem dia que a gente vai ler a Bíblia e a gente acaba dormindo. Sabe por quê? Porque nós também temos alguma coisa de Pedro. Nós somos gentes. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você: Deus ama os Pedros da vida e Deus não desiste dos Pedros da vida. Aleluia, glória a Deus. Este Pedro que é tão contraditório, esse Pedro que uma hora tem uma revelação de Cristo e em outra hora ele está afundando sobre as águas. É justamente este Pedro que no Getsemane estava dizendo: mestre, eu não abro mão e eu vou contigo até a morte, se preciso for. Porém, quando o galo canta, Pedro nega. Quando o galo canta, Pedro cai em si e ele descobre que não é tudo aquilo que ele pensava que ele era. A Bíblia então vai nos informar que Jesus vai ser julgado
E a Bíblia vai dizer que ele, pela manhã bem cedo, ele começa a carregar uma pesada cruz sobre os seus ombros. E ele carrega aquela pesada cruz das 6 horas da manhã até as 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã ele é crucificado entre 2 malfeitores. E ele fica crucificado das 9 horas até as 3 horas da tarde. E Pedro não aparece ali, Pedro não está por perto, mas Pedro está longe. A Bíblia vai dizer que ele fica das 9 até as 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde ele exclama ao Pai dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. E quando ele grita que está consumado, a Bíblia vai dizer que o véu do templo, a cortina do templo, se rasga de alto a baixo. A cortina do templo, o véu do templo, que é uma cortina, tinha uma espessura de 7 centímetros e fazia uma separação do lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O povão não podia entrar, as pessoas não podiam entrar, só o sumo sacerdote. Mas quando Cristo exclamou na cruz dizendo: está consumado, está pago, o caminho foi aberto e todos nós podemos entrar diante da presença de Deus, porque a Bíblia vai dizer que pelo sangue de Jesus nós temos ousadia para adentrar os santos. A pergunta é: o que você está esperando para falar com Deus? O que você está esperando para adentrar a presença dEle? Abrir o coração e pedir socorro a Ele, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O véu se rasga, Cristo exclama. A Bíblia vai dizer que quando Jesus morre, tem um rapaz que mora numa cidade por nome Arimateia, e ele tem o nome José. Devido morar em Arimateia, o chamaram de José de Arimateia. José de Arimateia é amigo de Nicodemos. Os dois concordam entre si em ir até Pilatos para pedir o corpo do Cristo. Chegam lá, pede o corpo. A Bíblia vai dizer que eles tiram o corpo da cruz, descem o corpo, lavam o corpo, limpam o corpo, ungem o corpo, enrolam o corpo em linhos finos, colocam o corpo dentro de uma sepultura, remove-se a pedra. Era preciso aproximadamente 25 homens para poder rolar aquela pedra para a porta da sepultura. É selado, e a Bíblia vai dizer que Pedro não estava lá. Aquele que tinha dito: eu vou contigo até a morte, não estava presente, não estava lá. Então o que vai acontecer? Todos os homens são dispersos, os discípulos realmente são dispersos. Então a Bíblia diz que um dia pela manhã bem cedo, Maria Madalena e as outras Maria resolveram visitar o túmulo do mestre. E elas, quando concordam entre elas que tem que ir no túmulo pela manhã bem cedo, elas começam a caminhar. Só que elas vão com uma pergunta na mente, dizendo: quem é que vai remover a pedra? Quem é que vai afastar a pedra? Precisa de 25 homens para poder remover a pedra, e está indo apenas poucas mulheres. Quem vai remover a pedra? Mas ela diz: mesmo com pedra, vamos lá onde Jesus. Mesmo com pedra, vamos aonde Jesus. Mesmo com pedra, a gente vai onde está Jesus. A Bíblia vai dizer que quando elas se aproximam do túmulo, elas ficam assustadas, elas ficam perplexas, apavoradas, trêmulas, porque a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. E o interessante é que aquele ato da pedra estar removida é uma profecia para a igreja. Que profecia mesmo! Talvez você veio aqui nesta noite adorar Jesus, cultuar a Jesus, render a Ele graça, mas você está dizendo: eu estou aqui adorando, mas tem uma pedra lá no meu trabalho. Eu estou aqui adorando, mas tem uma pedra na minha família. Eu estou aqui adorando, mas tem uma pedra lá na empresa. Eu quero lhe afirmar nesta noite, biblicamente, que enquanto você se dirigiu para adorar Jesus aqui, Ele está removendo aquela pedra lá. Enquanto você
adora aqui, a pedra é removida lá. Enquanto nós cultuamos a Ele aqui, Ele vai remover aquela pedra lá. E quando você chegar lá, você vai ficar admirado do que Deus fez. Ele remove a pedra daqueles que estão no centro da sua vontade para adorar o seu santo e precioso nome. Quando você for ler a respeito da ressurreição, por favor, leia os 4 evangelhos. Eles não se contradizem, pelo contrário, eles se complementam. A Bíblia vai dizer que Mateus, que o anjo olha para ela e diz: não tenhais medo, eu sei a quem vocês estão buscando. Vocês vieram procurar o Cristo, aquele que foi crucificado. Mas vinde e vejam o lugar que ele jazia. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. O interessante é a forma que o Evangelho de João vai contar isto. Ele vai dizer que Maria está trêmula, e ela olha para o homem e ela diz, ela não reconhece, e ela diz: esse homem só pode ser o zelador do jardim. E ela vai se dirigir ao homem e ela fala assim: ó jardineiro, aonde puseste o corpo do meu mestre? Ela não reconheceu ele. Então Jesus se volta para ela e vai falar uma palavra. Jesus vai dizer assim: Maria. Maria. Quando ela ouve a voz, ela diz: é ele. Aleluia, porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. É ele. E ela vai dizer: meu mestre, meu querido mestre, meu bondoso mestre. E ela vai para abraçá-lo. Ele diz: mulher, não me detenhas, porque eu ainda não fui para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Mas tem uma coisa, Maria, vai e diga aos meus discípulos e a Pedro que eu estou indo para a Galileia e vou esperar eles lá. A pergunta é: Pedro não é discípulo também? Diga aos discípulos e a Pedro. É como se Jesus estivesse falando: diga a Pedro que eu não desisti dele. Diga a Pedro que mesmo no momento que o galo cantou e ele negou, eu continuo amando ele, o meu plano continua o mesmo para a vida dele, e eu não abro mão dele, estou indo lá para restaurar a vida dele. Pode dizer para Pedro. E Maria vai. Chega lá e ela fala: Pedrão, olha, o Cristo está vivo. Ele não dá muita moral. A Bíblia vai dizer que depois que ele corre ao túmulo, vê tudo aquilo, mesmo assim ainda há incredulidade. E ele fala assim: eu vou é pescar. E quando ele diz que vai pescar, 7 discípulos disseram: nós vamos também. E eles vão pescar. E eles vão pescar num lago chamado Lago de Genezaré. Eles estão pescando. De repente, pela manhã bem cedo, aparece um homem andando na beira da praia. E aquele homem se dirige para eles com uma pergunta dizendo: tendes alguma coisa para comer? E eles respondem dizendo: não temos nada. Trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. O homem diz assim: lance a rede à direita do barco. O interessante é que eles não reconheceram o homem até então. E eles vão dizer para o homem: olha, sob a tua palavra lançaremos a rede. Parece uma fé no escuro. Então eles lançam a rede. E quando eles puxam a rede, a Bíblia diz que veio 153 peixes. E quando vem a rede cheia de peixe, João vai exclamar dizendo: isto é coisa do Senhor. Só Jesus sabe operar esses milagres. A Bíblia vai dizer que então eles vão ao encontro de Jesus. Quando ele chega na beira da praia, Jesus estava lá. E a Bíblia diz que tinha um braseiro e tinha pão e peixe sobre as brasas. Jesus então agora vai se dirigir aos discípulos. Porém, a pergunta, o pensamento que está na mente de Pedro é o seguinte: Jesus veio aqui só para esfregar na minha cara que eu não dei conta de cumprir aquilo que eu tinha prometido para ele. Ele veio só para dizer que realmente eu não sirvo para o ministério. Ele veio realmente dizer para mim que eu sou falho, que eu sou mentiroso.
e Jesus está ali. Jesus fala para ele: olha, aquentem-se na fogueira, comam deste pão, comam do peixe. E quando eles estão ali naquela festa, Jesus vai se dirigir a Pedro com 3 perguntas. As perguntas é a seguinte: Pedro, tu me amas? Segunda pergunta: Pedro, tu me amas? Terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Na terceira pergunta, a terceira resposta de Pedro é a seguinte: a Bíblia vai dizer que ele, e com lágrimas nos olhos, ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Interessante é que quando Jesus faz a primeira pergunta a Pedro, Jesus usa o termo agapau, que vem o verbo ágape, amor sacrificial. Jesus está dizendo: Pedro, tu tens coragem de entregar a tua vida por mim, como tu falaste no Getsemane? Pedro, será que eu ainda estou diante do mesmo Pedro prepotente, que dizia que era mais crente do que os outros lá no Getsemane? Tu tens coragem mesmo, Pedro, de entregar a tua vida por mim, Pedro? E Pedro vai responder: Senhor, eu te amo. Só que Pedro não usa o termo ágape, Pedro usa o termo filia, filocê, amor de amigo, amor limitado, amor que falha. E Pedro diz: Senhor, filocê, eu te amo, mas é com amor limitado. Jesus pergunta a segunda vez: agapás-me, Pedro, tem coragem de entregar a tua vida por mim? E ele responde: filocê, eu te amo com amor de amigo. Porque quando eu pensei que eu era alguma coisa, quando o galo cantou, descobri que eu não sou tudo isso que eu pensava que eu era. No Getsemane eu pensava que eu era forte, mas depois que o galo cantou, eu descobri que eu sou fraco. Jesus então pergunta a terceira vez: fileis-me, Pedro, é com amor de amigo que tu me amas? E ele fala: sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que é com este amor que eu te amo. E Jesus diz: então vai, apacenta as minhas ovelhas. O tema proposto nesta noite da campanha é abrindo mão do meu eu. O Pedro do Getsemane é o Pedro que se acha mais crente do que os outros. O Pedro do Getsemane não conhece a si mesmo. O Pedro do Getsemane é prepotente e diz: Senhor, conta comigo. Só que ele nem sabia o que estava falando. Aí a Bíblia diz que o galo canta, e Deus permite o galo cantar para a gente saber que a gente não é tão bom como a gente pensa que é, que a gente não é tão crente como a gente pensa que é, que a gente não é tão santo como a gente imagina que a gente é. O galo canta para a gente ver que nós somos falhos, dependentes, que nós precisamos da graça, da misericórdia, do amor de Deus na nossa vida. O galo está cantando na sua vida para você entender que você não é tudo isso que você está pensando que você é. O galo está cantando lá na família para você entender que você precisa recuar, que você precisa se humilhar, que você precisa descer. O galo canta só para revelar quem a gente é. E depois que o galo canta, a gente diz: Senhor, não sou tudo isso. Agora, quando Jesus se revela lá na beira do lago, Pedro diz: Senhor, tem compaixão de mim. Eu não sou tudo isso que eu pensava que eu era. Eu não sou tão forte como eu pensava que eu era. No Getsemane eu estava enganado. Eu pensava que eu ia até a morte, mas quando o negócio foi arrochando, eu vi que eu não dava conta. Mas mesmo com falha, mesmo com tanta dificuldade, eu ainda te amo, Jesus. Eu ainda te amo, Jesus. E Jesus então concorda com Pedro: sim, Pedro, então agora tu estás pronto. Eu vim nesta noite lhe dizer, na autoridade da palavra de
de Deus. Talvez você esteja vivendo esse período, você está percebendo que você não deu conta de cumprir aquilo que você votou, de cumprir aquilo que você fez o propósito. Talvez você está tentando carregar um fardo pesado nas suas costas, só para agradar algumas pessoas, só para mostrar realmente que você dá conta, mas na verdade você não está dando conta. Eu vim aqui lhe dizer: a mesa já está pronta, a fogueira do Espírito está acesa e o pão da palavra está sendo servido, e você pode nesta noite abrir o coração e dizer: Senhor, na verdade eu sou falho, na verdade eu não estou dando conta, na verdade eu estou fraco, na verdade eu estou vazio. E Ele vai apontar assim para você e vai dizer: sim, pois agora eu vou transformar a tua vida, pois agora eu vou mudar a tua história. Oh, aleluia! Quando eu mostro quem realmente eu sou, Deus trabalha na minha vida. Porque Deus não trabalha com personagens, Deus trabalha com pessoas. Há mais ou menos um ano, acredito que sim, quase um ano, eu passei por um processo curioso. Eu estava lendo um livro e eu fiquei tão empolgado, impactado com aquilo que estava no livro, que acabou acontecendo comigo. Eu estava em casa e eu ouvi uma voz que eu julgo ser de Deus, e a voz dizia assim: Santiago, eu quero falar contigo. E eu, pentecostal como nós somos, respondi: eis-me aqui, Senhor, pode falar. Na velocidade que eu respondi, a voz voltou dizendo: eu quero falar com Santiago, não é com o pregador. Começou a complicar. Santiago, eu quero falar contigo. Eu digo: sim, Senhor, pode falar, porque o teu servo está ouvindo. E a voz dizia novamente: eu quero falar com Santiago, não é o conselheiro da mocidade do Ministério Fama, não, Santiago. Eu disse: complicou? Santiago, eu quero falar contigo. Eu disse: Senhor, estou aqui. Ele disse: quero falar com Santiago, não é o marido da Karina, é o Santiago. Depois daquelas perguntas, eu disse: Senhor, espera um pouquinho, porque eu vou caçar onde é que ele está, porque agora nem eu mesmo sei mais quem eu sou. Depois daquele período de reflexão sobre aquilo, eu me apresentei a Deus e disse: Senhor, estou aqui. Eu sou esse cara aqui, Senhor. Eu tenho medo de cair, eu tenho medo de não dar conta de carregar a cruz. Está pesando nos ombros, está doendo. Tem dia, Senhor, que eu vou pregar sem vontade de pregar. Tem dia que eu vou para o culto, mas eu quero é ficar em casa. Tem dia, Senhor, que eu não estou com paciência para mais nada. Eu sou esse cara, Senhor. Então a voz respondeu dizendo: agora sim eu vou trabalhar em ti, agora sim eu vou mudar a tua vida. Eu vim aqui nesta noite lhe dizer: você não precisa ficar interpretando ser uma personagem que na verdade você não é, mas você pode abrir o coração e dizer: Senhor, eu sou isto daqui que o Senhor está vendo. Eu não estou dando conta, tem um vazio dentro de mim. Eu canto na equipe de louvor, mas na verdade eu não estou mais com vontade de cantar. Senhor, nem vontade de ir para a igreja eu tenho. Quando nós abrimos o coração e mostramos quem nós somos de verdade, Jesus Cristo nos transforma naquilo que Ele quer que nós sejamos. Eu vim aqui nesta noite dizer: o meu Deus não abre mão de você. Eu vim aqui nesta noite dizer: Jesus veio aqui, está presente aqui, porque Ele te ama, e veio nesta noite para restaurar você e dizer para você: meu filho, você uma hora pensava que era alguma coisa, você já pensou que era o melhor, você pensou que era o melhor da tua família, você pensou já que era o melhor da igreja, você já pensou um dia que cantava mais do que todo mundo, mas só que o galo começou a cantar e você descobriu que você não é tudo isso. É Deus que permite que o galo cante, é Deus que permite que a prova venha, para você entender que você não é tudo isso, e que você precisa ir para a beira do lago e lá ter um encontro com
com Cristo e dizer: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Eu vim aqui dizer: ainda há esperança para você, ainda tem esperança para a sua vida, ainda há esperança para o seu ministério, ainda há esperança para a sua família, ainda há esperança, oh glória, ainda há esperança, oh aleluia. O Espírito de Deus está mandando eu falar isto: ainda há esperança, e eu não vou parar de falar. Ainda há esperança, 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 ainda há esperança. Não desista, oh glória. Xarabandaracandarabasheia. Para deste orgulho, para desse negócio de pensar que você vai dar conta sozinho, para desse negócio de carregar esse peso só para agradar alguém, para dessa situação, desta vida de querer cuidar da sua e cuidar de mais de 7. Peça misericórdia a Deus, abra o coração, diga: Senhor, não estou dando conta mais, eu preciso da tua misericórdia. E Ele vai te abraçar nesta noite, o Espírito de Deus, oh aleluia, oh glória. Interessante que esse texto que é lido para a campanha vai dizer que este Naamã, chefe do exército da Síria, homem cheio de medalhas, a Bíblia vai dizer que ele recebe o recado da esposa dado pela menina, recebe o recado da menina dado pela esposa, dizendo: olha, em Samaria tem um profeta. O interessante é que quando este Naamã sai nas ruas da Síria, ele só é visto pela farda. Porém, quando ele está em casa, quando ele tira a farda, quando ele tira o uniforme, o que aparece nele é aproximadamente 40 metros de faixa que o leproso usava. 40 metros de faixa que ele enrolava o corpo. E ele agora vai ter que tirar aquelas faixas e mostrar a sua lepra. E ele recebe a notícia dizendo: olha, em Samaria tem solução para ti. E ele vai. O profeta diz: mergulha 7 vezes. Ele acha ruim. E o servo disse: olha, fosse coisa mais difícil você faria. Então, já que é fácil, mergulha. Ele mergulha. Mas antes de mergulhar, o que ele tem que fazer? Uniforme. Tem que tirar. Não tem como mergulhar no Jordão com uniforme. Não tem como mergulhar no Jordão com gravata. Não tem como mergulhar no Jordão com terno. Não tem como mergulhar no Jordão com credencial. No Jordão o dom não entra. No Jordão a função eclesiástica também não entra. No Jordão não entra o CD. No Jordão não entra a eloquência do pregador. Tira a farda. Agora tem que tirar as faixas. E ele desenrola. E a sua lepra aparece. Mergulha 7 vezes, sai limpo. Agora as faixas ficam, só o uniforme vem. E ele volta para casa. O interessante é que as pessoas de fora não sabiam das faixas de Naamã, mas quem morava dentro da casa sabia. Assim somos nós. Quem convive conosco sabe que por debaixo do equipamento de obreiro tem algumas faixas para encobrir algumas coisas. E as pessoas não respeitam a sua voz, porque sabe que você usa faixa para encobrir algumas coisas da sua vida. Mas se nesta noite você abrir mão de todo o ego e você arrancar isto, quando você chegar em casa, eles vão caçar a faixa, dizer: cadê as faixas da podridão? Não tem mais, não tem mais. Jesus me libertou. Eu vim aqui nessa noite dizer para você: quando nós estamos frente a frente com o Mestre, a gente descobre que a gente não é tudo isso que a gente imaginava que era. Mas mesmo assim, Ele ama os Pedros da vida. Qual seria o feminino de Pedro? Pedrita, Pedrina, por aí, né? Talvez nós tenhamos aqui alguns Pedros. Talvez nós tenhamos aqui
algumas pedritas ou pedrinas, mas eu vim lhe dizer: Jesus ama os Pedros e as Pedritas e não desiste de você e tem esperança.